as mulheres que iniciam ou que entram para o Be Like a Woman transformam-se noutras, ou seja, a mulher que entrou é diferente da mulher que sai, sem dúvidas, em termos de networking, né? Mas no Be Like a Woman é um pouco mais profundo, é mais networking, é conexão mesmo. Então acho que transforma-nos mesmo. Eu lembro-me que eu tinha alguns receios, mesmo por causa da idade, mas eu percebi que a idade não é limite. É um versículo que diz que não desprezes a mocidade, não desprezes os de pouca idade, mas olha e inspira-te pelo exemplo. E quando vi, eu disse, uau, Elisa, é sobre ti. É sobre mim. Então, eu tenho que me posicionar e eu aprendi a posicionar-me, aprendi a valorizar todas as experiências que eu tive. E é mesmo isso, é mais do que networking. Através do Be Like a Woman, eu comecei a falar numa outra vertente de procurement e supply chain. Eu comecei a perceber que eu posso explicar aos empreendedores, às startups, qual é a visão que nós do procurement temos. E isto foi graças a uma conexão que eu tive no Be Like a Woman. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Ela. Na edição de hoje, vamos conversar sobre o Be Like a Woman, que é um projeto de liderança feminina da Ernst & Young em parceria com New Faces, New Voices. Hoje tenho duas convidadas que se destacaram este ano e vamos aqui falar sobre a sua experiência neste programa, vamos falar sobre a vida delas profissionais, vamos falar sobre maternidade, mulheres, desafios e vários temas ligados à mulher e mulheres líderes, neste caso em concreto. Mas antes de entrarmos para esta conversa, eu gostaria de convidar-vos a subscreverem aqui no nosso canal, fazerem parte da família Podcast para Elas, seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok e também podem nos escutar através do Spotify. As minhas duas convidadas de hoje são mulheres que têm uma trajetória inspiradora. Falo-vos da Elisa Gustavo Simbine. Ela é profissional de supply chain e também mentora. E nesta edição ela foi vencedora e esteve em terceiro lugar. Tenho também como convidada a Sabina Cati. Ela é médica dentista, empreendedora e fundadora da SK Dental Studio. Olá, Sabina. Olá. Olá, Elisa. Sejam muito bem-vindas ao Podcast para Elas. Nós é que agradecemos estar aqui, é um enorme prazer, Alima. Muito bom. Eu começo por dizer, visto um homem diligente em sua obra, perante rei será postos. Mesmo para dizer que é um privilégio estar aqui e sinto-me mesmo honrada e muito humilde. Muito obrigada. O prazer é todo meu em receber-vos aqui. E parabéns, antes de mais, parabéns por terem conseguido cumprir o programa todo, no meio de tantas tarefas, tantas responsabilidades que vocês têm como profissionais, como mães, como mulheres. E nós estamos de parabéns às duas, está de parabéns a Ernst & Young, New Faces, New Voices, por trazer este programa de liderança. Eu tive também o prazer de fazer parte da primeira edição, então é muito interessante ver como este projeto está a crescer. Estamos todas de parabéns que conseguimos estar lá e ter vivido essa experiência. Gostaria de conhecê-las um pouco mais, não é? E também para que o nosso público vos conheça. Quem é a Elisa? A Elisa é uma mulher, filha de um pai militar e uma mãe doméstica. Cresceu no meio de 7 filhos. E nunca teve uma referência assim de mulher profissional. Eu tenho os meus pais como referência, o meu pai como líder, como uma pessoa íntegra, a minha mãe amorosa, cuidadora, mas referência profissional a Elisa nunca teve, então decidiu tornar-se uma referência. Ao longo deste processo, eu lembro que o meu pai sempre dizia, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar. E eu lembro que eu sempre fui uma das melhores alunas na escola porque eu tinha isto na cabeça que se eu estudar, muitos caminhos, muitas oportunidades serão abertas. E de fato aconteceu.
Lembro-me de um momento específico que marcou, né, a minha infância, que marca até hoje, que eu voltei para casa a correr. Eu dizia, mamãe, e neste dia eu havia recebido o resultado, estava na 10ª, havia recebido o resultado que dispensei todas as cadeiras. Cheguei a correr e eu disse, mamãe, eu vou ser rica quando crescer. E isto me acompanha até hoje. E fico feliz por saber que hoje sou referência dos meus irmãos mais novos, das crianças da comunidade, de mulheres que estão neste momento a se ingrar na carreira profissional. Eu sou engenheira, de profissão engenheira de petróleo, de formação, e o procurement e o supply chain escolheu-me. Estou nesta área há 7 anos, na indústria, numa área dominada por homens. Tornei-me mãe aos 22 anos. Nesta altura, eu estava no último ano de faculdade, tinha os 21 quando descobri que estava grávida. Mas nada me impediu, porque eu sabia que eu tinha que terminar de estudar. Eu lembro-me também de um episódio específico em que a Elo nasceu, minha filha mais velha chama-se Eloá. A Eloá nasceu e eu tive de continuar a fazer o meu trabalho de final de curso. Ela tinha apenas algumas semanas, eu já tinha marcado para ir a Petromoc, local onde eu estagiei, para recolher os dados para fazer o meu trabalho. Lembro que a minha sogra acompanhou-me, ficou lá fora com o bebê, com o leitinho, enquanto eu estava lá a recolher os dados, e consegui concluir em tempo recorde. Eu lembro que graduei ela bebezinha deste lado, eu com o meu diploma, eu com os meus 2 diplomas. Então, de lá para cá tem sido isto. Tenho me desenvolvido, tenho me formado e é basicamente isso. Sabina, ainda falávamos desta importância do apoio na maternidade, da rede de apoio. Exatamente. Isso faz toda a diferença mesmo. Mas faz. Tornamos mais leves, mais felizes até com essa rede de apoio, né? Quando temos alguém em quem confiar, nossos filhos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É uma bênção. É uma bênção, é verdade, é uma bênção. Nos permite sermos mais felizes, realizarmos os nossos sonhos e voltarmos para casa com aquela satisfação e felicidade de encontrar a nossa família. Estar em qualquer sítio assim com o coração mais tranquilo, porque os nossos estão assim bem entregues, bem cuidados, então é incrível, é uma satisfação muito grande. É verdade. Mas fala-nos um pouco de ti, Sabina. Eu sou Sabina Cachi. Assim como a Elisa, eu sou filha de pais que eu costumo brincar que me bombardearam nos ouvidos a vida toda. Temos de estudar para ser alguém na vida, estudar para ser alguém na vida, estudar para ser alguém na vida. Então lá em casa foi sempre assim, estudar, né, para podermos ser realmente alguém na vida. Eu sou médica dentista. Sou formada há 13 anos, terminei em 2012 e meu primeiro emprego foi em 2013. Hoje em dia eu sou empreendedora há mais ou menos 4 anos. Fundei um consultório, sou cofundadora do consultório dentário. Sou mãe de primeira viagem recentemente. Sou casada e assim mais ou menos como a Elisa também. Eu sempre tive essa referência em casa de, olha Sabina, tens de estudar, tens de terminar a 12ª, escolher alguma coisa para fazer. E assim, lá em casa foi sempre, não importa o que é que vais fazer, o importante é entrar na faculdade e estudar. E hoje, quando eu ouço algumas pessoas a dizerem, podes não estudar, não tem problema, há um bocadinho desse discurso, para mim continua a ser não, estuda, porque estudar leva-nos a lugares que nós nunca conseguiríamos imaginar ou conseguiríamos chegar se não fosse estudo, se não fosse a formação, se não nos fosse dado esse caminho, né, de alguma forma. Então estudar até hoje faz parte da minha vida. E é algo que eu considero muito importante e que eu espero levar para minha filha também. Sou a filha mais velha de 4 irmãos. Graças a Deus todos nós estamos formados, estamos assim entregues, né, à sociedade e tentamos sempre ser úteis
através dessa formação que tivemos ao longo de tanto formação em casa, né, como formação formal, né, de escola, e é mais ou menos isso que eu sou. Eu não terei mencionado que sou mãe de 2 florzinhas lindas, esposa de um homem maravilhoso. Eu gosto mesmo de dizer que eu sou esposa de um homem maravilhoso. E quanto eu tinha dito aqui que decidi tornar-me uma referência. Eu fui a primeira em casa a atingir o ensino superior, mas eu acho que o mais bonito disso foi quando meu pai, aos 60 anos, fez a sua licenciatura e aos 64 o seu mestrado. Então nós agora já temos uma referência que temos que continuar a estudar, tanto é que eu estou a fazer o meu mestrado, a minha irmã já está a concluir e os meus irmãos também estão a vir. Então faltava esta parte da minha história que... E eu acho que o teu pai também nos ensina que estudar não tem idade. Enfim, Realizar sonhos não tem idade. Começar um projeto novo não tem idade. Independentemente da idade, nós podemos sim fazer aquilo que nós queremos e sonhamos. Nunca é tarde. Sabina, tu tens referências, a Elisa falou que não tinha referências de mulheres formadas ou pessoas formadas na família dela, tanto é que o pai só se formou agora. Tu tiveste estas referências também não? Ou a tua geração é a primeira? Também não. Nós somos os primeiros, graças a Deus. Não tivemos essa referência de alguém formado, mas tivemos sempre esse incentivo de, olha, sejam alguém. Nós, se calhar, não tivemos oportunidade, mas vocês têm oportunidade, então agarrem isso. No início foi quase que como... Para mim não foi como uma obrigação, mas era obrigação em casa. Ok. De terminar o 12º e fazer faculdade. Isso era tipo obrigatório mesmo. Pode escolher qualquer coisa, mas vão fazer faculdade e vão estudar. Então tivemos incentivo mesmo. E acho que se calhar mais até do que ter uma referência, às vezes esse incentivo faz muita diferença para as crianças, para os jovens. Então acho que o incentivo, o facto de termos alguém que sempre dizia, olha, escola é importante, não se baldem, isto não é como brincar, ou não é qualquer coisa, é algo que vai vos levar assim para a frente, né? E de facto, graças a Deus, levou-nos para assim, eu não imaginava, por exemplo, estar aqui. Leva-nos a lugares que talvez nós estaríamos, né? Suas, é verdade. Hoje tens um consultório, não é? Tens a tua família, estás a construir os teus sonhos e, acima de tudo, vocês estão a ser referência para os vossos filhos, não é? Isso é muito importante, nós sermos esta referência positiva para os nossos filhos. Mas falaste de uma coisa, Sabina, em relação à questão da formação. Realmente existe uma camada, principalmente jovens, que acha que não há necessidade de estudar, principalmente hoje em dia, onde este papel de influenciadores digitais ou outras profissões geram rendimento. Mas eu acredito muito que, independentemente da área em que tu vais trabalhar, tu precisas de uma formação. Seja ela qual for, precisa. Mas há algumas exceções de pessoas bem-sucedidas que não estudaram. Existem, mas exceções, são poucas. São muito poucas. Hoje nós temos muito esse discurso de o fundador do Facebook abandonou a faculdade no 2º ano, mas lá está. Depois, outro dia, eu ouvi alguém a dizer ele abandonou Harvard, ele não abandonou uma faculdade qualquer ou qualquer uma de referência. E ele é isso, ele é um em milhões, milhões de pessoas, sem querer desmerecer assim nenhuma profissão. Eu ainda sou muito defensora de estudar. E eu acredito que no final do dia, até quem não fez a formação incentiva os filhos, os mais novos, a fazerem, porque percebe a diferença que é não ter tido alguma formação, porque lá são nos dadas ferramentas, e ferramentas essas que só tens quando passas por aquelas formações. Então, acredito que no final do dia, todos vão colidir no mesmo caminho, que é: precisamos nos formar, precisamos nos certificar, precisamos de algumas ferramentas que só a escola é que pode dar. É verdade. Mais ainda na nossa, desculpa, acho que até cortei, mais ainda na nossa realidade em Moçambique, onde nós estamos inseridos, nosso país
estudo ainda é fundamental. Ainda não, acho que será sempre fundamental. Será sempre fundamental. E por mais que não seja uma universidade, se alguém não tem a oportunidade de fazer uma universidade porque não tem condições financeiras, hoje existem vários programas. Olha, está aqui o Bill é um programa que participas de liderança. Crias ali uma rede de contactos interessante, aprendes, tens mentores, mas não tens necessariamente que pagar como se fosse uma universidade. Existem várias formas de nós termos formação, massa repetição. Então, isto realmente é fundamental. As duas estão em setores bem distintos. Uma é engenheira de petróleo, outra é médica dentista. Quais são os desafios que vocês já viveram como mulheres nas vossas áreas? Para mim, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser pequenina, agora estou crescida, mas eu era muito pequenina. Aos 23 anos, eu entrei nesta empresa industrial, do ramo industrial, que servimos empresas de oil and gas, mineração, alumínio. E a minha função era fazer compras, todo tipo de compras da empresa, desde a bota que os operários calçavam até a caneta, todo o material referente à fabricação. Nós é que fazíamos essa atividade. E eu lembro-me de um momento em específico em que precisávamos fazer uma compra. Entretanto, não tínhamos a requisição feita formalmente, não tínhamos os dados todos e eu solicitei que seguissem o procedimento, né? Que fizessem a requisição com os dados todos completos. Eu lembro que eu toda pequenininha, a pessoa chegou à frente de mim e apontou-me: se não fizeres isto, eu não vou, tu has de ver. Meu Deus, naquele momento eu parei, eu disse tudo bem, fui à casa de banho, chorei um pouco, limpei as lágrimas e entrei em contato com o superior e solicitei que fizesse a requisição conforme, não expliquei o que havia acontecido, só solicitei que fizesse a requisição conforme que eu iria providenciar. Essa pessoa que te abordou desta forma era colega superior? Ele fazia parte da área operacional. Okay. Era uma das pessoas que poderia fazer requisição, mas a requisição sempre tem que ter uma aprovação do superior. Naquela altura eu era assistente de procurement, assistente de compras. E eu, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar lamentando, fui ter com o superior de forma muito calma e solicitei que fizesse a requisição. Fez a requisição e a compra foi feita. Ele, longe dele de imaginar que eu fui ter com o superior. Dia seguinte ele veio, apertou a minha mão, muito obrigado. Ok. Mas no final do dia eu percebi que era mesmo por eu ser nova na empresa, era mesmo por eu ser pequena e mulher. Mas eu fui mostrando com a minha postura, com a forma de comunicar, que não é sobre isso, que eu estava ali mesmo para servir. E acho que é isto que fez com que eu crescesse profissionalmente na empresa. Eu lembro-me que quando eu cheguei, contando a história de como é que eu entrei na empresa, eu, depois de ter a minha filha, depois de ter feito o trabalho final do curso, comecei a procurar emprego. E deparei-me com uma vaga nesta empresa que eu nunca havia falado, nunca havia visto antes. Então eu fui no LinkedIn, procurei as pessoas que trabalhavam ali. Eu disse que estou interessada. Mandaram o e-mail, fiz a candidatura. Participei de todo o processo de candidatura, fui aprovada. No dia que eu tinha que começar o trabalho, chamaram-me, fui a primeira a chegar, muito cedo. Chamaram-me com a área jurídica para me informar que o meu contrato não foi assinado porque eu estava overqualified para aquela posição. Eu lembro que eu saí dali, meu pai ligou-me, porque ele sabe que eu era muito chorona, ligou-me, mas naquele dia eu estava tão tranquila. Eu recebi aquela informação, não entendi muito bem o porquê, mas continuei. Na altura tu eras licenciada. Exatamente. Eu era assistente da área de
Era para ser assistente de gestão de EPI. Era uma área que trabalhava sem shift. E na altura eu não sabia, eu só queria trabalhar, eu só queria aprender, porque eu tinha certeza que onde eu entrasse, onde eu tivesse essa oportunidade de fazer algumas atividades, eu iria se ingrar. Eu tinha certeza absoluta. Voltei para casa e eu disse, não, ao invés de ficar aqui a lamentar, eu vou continuar a procurar. Então fiz uma lista das empresas que eu gostaria de trabalhar e mandei um e-mail a dizer que eu estou interessada em fazer um estágio não remunerado. E esta parte de não remunerada chamou a atenção a um CEO, não sei se posso mencionar aqui, mas a qual eu estimo bastante, o engenheiro Kim Kardec, leu o meu e-mail e convidou-me a uma entrevista. Passei na entrevista e fui aprovada para trabalhar de forma remunerada. Então, acho que aqui poderia dizer aos jovens que as oportunidades estão lá, que sempre que nós quisermos começar, nós podemos começar. E eu costumo dizer que nós, no princípio, nós estamos para aprender, né? Estamos para colher tudo o que nós precisamos. O segundo passo é a remuneração. Então, nós já conseguimos ali dar aquilo que nós aprendemos e conseguimos ter a remuneração devido às atividades ou aquilo que nós entregamos. Então, 3 meses depois, nesta empresa, recebo a ligação de novo daquela empresa em que eu candidatei-me, a pedirem desculpas pelo que aconteceu e a perguntarem se eu não estou interessada a concorrer novamente a mais uma posição. E aí vem a parte da humildade. Eu costumo dizer que, independentemente da posição em que nós estamos, onde nós estamos, nós temos sempre que ser humildes, porque a humildade pode nos abrir portas que nós nem imaginamos. Eu poderia ter rejeitado, porque já estava a trabalhar e era muito valorizada no local onde eu estava, mas eu aceitei, eu fui de novo, passei por todo o processo novamente da entrevista e fui aprovada para assistente de gestão, para assistente de procurement. E uma vez que eu tinha aprendido tudo referente a processos, procedimentos, tudo, eu fazia a atualização de processos e procedimentos na empresa em que eu estava, gestão de qualidade. E quando eu cheguei nesta empresa, tínhamos este gap, principalmente na área do procurement. Eu lembro que nós recebíamos mais de 20 funcionários, ficavam ali porque queriam as suas requisições feitas. Então eu percebi que era mesmo porque não tinha esse procedimento atualizado e eles também não tinham conhecimento do procedimento do procurement. Então, dei esta oportunidade, dei esta opção, né, de rever todo o procedimento, de ter reuniões com as diferentes equipas, diferentes stakeholders para apresentar o procedimento do procurement. Porque eu me lembro que na segunda semana, quando eu cheguei, eu voltei para casa e disse ao meu esposo, eu não volto para lá. Ele, por que está desorganizado? Ele, está bem, se está desorganizado, quem vai organizar? Aquilo foi como um soco na minha cara e eu fiquei tipo, eu posso organizar. Então lembrei mesmo que eu fazia revisão de procedimentos e apliquei essa atividade na empresa em que eu estava. Por causa disto e por causa da organização que se fez, eu fui convidada aos 6 meses a ser chefe daquele departamento. Uau. Então, aos 23 anos, eu atingi a posição de liderança. Fiquei com medo, sim, mas para mim se te dá uma oportunidade é porque conseguem ver que há potencial e tu podes conseguir resolver. Então, de lá para cá, foi só conseguir gerir a equipa, conseguir manter aquele processo alinhado, conseguir servir a operação, porque nós trabalhávamos diretamente com a empresa Mosal e aquela operação era 24/7, então tínhamos que estar 24/7 disponíveis para servir. E graças a Deus, neste percurso, neste processo que eu fui a responsável pela área de compras, não tivemos muitos constrangimentos. E acho que eu posso falar para ti. Muito bom, é interessante, Elisa, muito interessante essa tua trajetória e a tua experiência tão nova, mas já assumir desafios e assumir posições de liderança é muito interessante numa área, não é, que é, como disseste no início,
com uma presença masculina muito forte. Sim. E às vezes somos desafiados a nos posicionarmos, a termos uma postura que realmente para que tenhamos o nosso espaço, né? Senão, olha, somos engolidas no verdadeiro sentido. Sabina, e tu? Os teus desafios? Então, para mim, assim, é muito parecido com a Elisa em termos de idade. Eu comecei muito cedo com o dentista e em 2013 foi meu primeiro ano de trabalho, terminei em 2012, dezembro, 2013 comecei logo a trabalhar. Quantos anos tinhas na altura? Era 23, acabava de fazer 23, então era muito novinha, cara de bebezinha mesmo, então vestia-me também ainda como, enfim, mais criancinha, digamos. E eu tive a sorte de ter encontrado um emprego, primeiro um chefe que me acolheu-me tendo em conta a minha idade, tendo em conta a minha falta de experiência, tendo em conta que a área de saúde é uma área mais delicada e às vezes quando nós saímos da faculdade, saímos muito crus, sem saber muita coisa. Então, esse meu primeiro chefe, que infelizmente faleceu há pouco tempo, ensinou-me muita coisa e principalmente acolheu-me quando muitas vezes quase ninguém quer, né, trabalhar com recém-formado, mais ainda tendo em conta que é a área de saúde, né? Eu tinha muita vontade de aprender, adorava ser dentista, gosto muito de ser dentista, gosto muito do meu trabalho, mas quando nós começamos há muita insegurança, muitos procedimentos que se calhar nós não sabemos e ele foi sempre, não, faz, qualquer coisa eu estou aqui, chama-me. Começa a fazer, se não souberes, chama-me, vem aqui, assiste. Então trabalhei naquele consultório por 7, 8 meses mais ou menos, depois passei para outro e mesma coisa, graças a Deus, eu tive a sorte de novo ter chefes incríveis. Neste último trabalho, né, este consultório que eu comecei em outubro de 2013, eu fiquei até 2022, início de 2022, e só saí porque eu comecei o meu consultório. Portanto, foram mais de 10 anos a trabalhar no mesmo sítio, com chefes com quem eu ainda tenho contato, ainda somos amigos, eu tenho muito respeito, muita admiração e principalmente muita gratidão por eles, porque ainda receberam recém-formada, aprendi muito do que sei e do que faço hoje com o meu chefe, Dr. Rajesh, obrigada, com o meu chefe e assim, eles dois são um casal, né, que acolheram-me, ensinaram-me e no início nós queremos muito aprender, principalmente a parte técnica. Sim. Mas quando nós estamos com as pessoas certas, nós aprendemos muito mais do que técnica. Aprendemos com ele, eu aprendi a ter mais sensibilidade com pessoas, se calhar eu já tinha, mas olhando como ele trabalhava, estando ali a apreciar como ele atendia os pacientes, a confiança que ele tinha com as pessoas, procedimentos como tal, mas assim, nós aprendemos muito mais do que a parte técnica. E às vezes esse aprendizado é muito mais do que qualquer remuneração. Eu vou repetir aquilo que a Elisa disse, quando nós estamos a começar, nós temos que ter a humildade de aceitar às vezes trabalhos não remunerados. No meu caso era remunerado, mas aceitar trabalhos não remunerados, porque nós conseguimos aprender muito mais do que qualquer faculdade nos pode ensinar. Nós, assim, temos aquele conhecimento técnico, mas estar lá, ver como as coisas funcionam, às vezes prática, às vezes só estar ali a olhar mesmo faz toda a diferença. E a tua área, Sabina, é muito desafiadora, porque eu até posso errar em fazer uma PO, mas eu não posso errar na parte da saúde. É um risco, é uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes nós, quando vamos ao hospital,
a expectativa é ver uma pessoa mais velha porque aparenta ser muito experiente. É. Mas hoje em dia já não é bem assim. Não é? E esse foi um dos meus desafios no início. Era sempre esta estagiária e de novo, ter uma pessoa boa como chefe fez toda a diferença, porque ele dizia, não, ela não é estagiária, pode confiar. Se está aqui é porque nós selecionamos. E ele dizia, Sabina, faz. Se não souberes, vem cá, eu vou segurar as pontas para ti, ou eu vou te dar suporte. Então, ter essa pessoa que te empurra a fazer as coisas. E quando eu não sabia, eu dizia, olha, aqui é procedimento X, peço para o doutor vir cá e fazer, e eu fico a olhar, e ele sempre disposto a fazer isso, a ensinar-me. Quando não estávamos a atender, conversávamos sobre casos clínicos, conversávamos sobre aquilo que iríamos fazer. Então, é isso. Parte para mim, esse foi um dos principais desafios. Primeiro, essa aceitação, às vezes, por parte dos pacientes. Já houveram alguns que disseram, não, eu prefiro ser atendida por outro mais velho, e é normal, é compreensível. E depois teve outros que sim aceitavam ser atendidos, e até hoje são meus pacientes. Há pacientes que começaram comigo lá em 2013, 2014, e estão comigo até agora. Então é um caminho mesmo. É verdade. E eu acredito que o fato do teu antigo chefe dar esta confiança ou transmitir esta confiança ao cliente e a ti, isso dá-te muito mais segurança, porque ele confiava em ti, e isto é fundamental. Eu já estive no teu consultório, sou tua paciente, Sabina, e devo confirmar que realmente tu tens, acho que nasceste para isso, né? Ela tem um cuidado, tem uma delicadeza, a forma como explicas. Eu costumo dizer, para mim, um médico que não me explica o que eu estou a fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho, sinceramente, para mim, não funciona. Eu, quando fiquei grávida da minha primeira filha, mudei 4 vezes de médico. E eu tinha muitas dúvidas, era uma gestação complicada. Eu ia a um médico e não me explicavam. Só diziam, toma isto, vai ficar tudo bem. Mas o que eu tenho, doutor? É um problema, isso acontece, passa, mas eu não sabia exatamente o que tinha. Por que de estar a tomar? O que estava a acontecer? Quais eram os riscos? Alguns até mandaram-me de volta ao trabalho, mas depois encontrei um médico que realmente mandou-me ficar em casa. Havia um risco muito grande de eu perder a bebê. Então, este cuidado de sentar, explicar, precisa de clareza, ainda que seja um dente, mas eu preciso perceber o que é que eu estou a fazer aquele procedimento, preciso perceber porque é que eu estou a pagar aquela conta e por que custa isso. Toda essa informação é importante para nós termos a segurança e a tranquilidade de avançar. Bom, nós falamos sobre a humildade, que é uma habilidade importante. Vocês, as duas, tiveram a formação técnica, uma engenheira de petróleo, outra médica dentista, áreas muito técnicas, específicas. Quais são outras habilidades que vocês acreditam que está a contribuir muito para o vosso crescimento profissional, para esta vossa posição como líder, a Sabina como dona do empreendimento, como líder de um negócio, de uma equipe, e tu, Elisa, idem, como líder de uma equipe, como alguém que está à frente de uma área muito importante na empresa? Uma das habilidades que eu percebi que eu precisava era a comunicação. Comunicação mais o inglês. Eu lembro que eu dizia, eu não sei falar inglês, eu preciso sair do país para falar inglês. E eu percebi que eu precisava falar inglês porque nossos clientes todos são multinacionais. E existia uma posição específica na empresa que nunca havia sido ocupada por ninguém e que eu percebi que eu poderia ocupar, que era a diretora comercial, que era a diretora da divisão comercial e de aprovisionamento. Então, eu continuava na área do procurement, que é a área que eu sou apaixonadíssima, mas também com esta componente comercial. E eu identifiquei aquela posição, eu disse, tudo bem, o que eu preciso para chegar naquela posição? Eu preciso dirigir reuniões, eu preciso falar com stakeholders, eu preciso falar com os nossos clientes, preciso
buscar outros clientes. Eu disse, tudo bem. Foi quando eu decidi juntar-me ao Toastmasters. Por 2 motivos. Um é porque eu já costumava receber convites para falar de supply chain internacionais. Como é que eu vou falar se eu não sei falar inglês? Eu meti na minha cabeça que eu não sabia falar inglês. E naquele ano específico, foi no ano 2023, eu recebi um convite para falar num dos países aqui em África de supply chain. Eu aceitei o convite. 2 meses antes, eu recusei. E até perguntaram-me por que. Eu disse, como eu vou para um país que só fala inglês para falar de supply chain, eu nem sei como é que eu vou me comunicar. E decidi me juntar ao Toastmasters. E acredita, aquilo foi setembro de 2023. Sim. No primeiro dia eu fui ali para o palco, falei sobre mim, a tremer. Falei inglês, a tremer, com falhas. E eu fui partilhando no meu status do WhatsApp, no Instagram, o meu desenvolvimento. E em dezembro de 2023 eu fui convidada para ocupar a posição de diretora comercial e de aprovisionamento, aquela posição que eu havia visto que ninguém tinha ocupado. Então, a comunicação, ter a estabilidade de comunicação e saber falar inglês, eu acho que é um soft skill que abre vários caminhos. E eu lembro-me que quando entrei no Toastmasters, lá tens várias áreas que tu podes escolher. Eu escolhi Strategic Relationship, porque eu sou muito fácil de conhecer alguém, Criar relações, mas manter a relação para mim era muito complicado. Então, fui para o Toastmasters por causa da comunicação. Eu era líder, também liderança, networking, e mais específico para saber como é que eu posso ter relacionamentos estratégicos, como é que eu posso manter esses relacionamentos, e tem me ajudado até hoje. Este ano eu fui convidada para ser moderadora num dos eventos de mineração do país, o maior, que era meu sonho desde que eu estava na faculdade, e é mesmo por causa destas habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo deste tempo. Comunicação, inglês, porque ali no meu painel tinham pessoas de fora, e não só o público também. Exato. Era de fora, a maioria. Então era importante que eu soubesse falar inglês e soubesse me comunicar. E eu adorei essa tua estratégia e gosto muito dela e já implementei várias vezes. Ou seja, tu tens uma visão, sim, identificas uma oportunidade, depois alistas as habilidades que tu precisas desenvolver para chegar lá. Sim, muito inteligente. Mulheres, anotem isso. Isso é super inteligente. É uma estratégia muito, muito inteligente. Porque se nós queremos chegar a um ponto, primeiro é a importância de nós termos sempre isso em mente. Ok, eu agora estou no ponto A. Daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar? Sim. E para chegar lá, o que é que eu preciso? E aos poucos ir criando esta habilidade. Para quando chegar o momento certo, nós estarmos preparadas. Não termos a frustração de termos estas oportunidades, como a que te vês, de ir falar num fórum importante e não pudeste ir porque não falavas inglês, não é? Então, parabéns, é uma estratégia muito inteligente. Sabina? Eu acho que, pronto, na minha área, primeiro, só com dentista, tirando a parte de, pronto, recentemente, há 4 anos, eu ser empreendedora, sócia fundadora de um consultório, eu acho que é estar disposta e querer aprender sempre. Então, durante aquele tempo todo que eu estive a trabalhar, de 2003 até 2022, eu sempre tentava, assim, era uma meta, uma vez ao ano eu vou fazer um curso diferente da minha área, voltado para a minha área. Então, todos os anos eu pensava, ok, este ano eu vou fazer curso X. Se era para fazer aqui em Moçambique, se era online, se era para viajar, era assim sempre. Esse foi meu target, né? Anual. Todos os anos eu tenho de fazer um curso. Então, sempre primeiro estar disposta a aprender, estar disposta a sentar em casa, estudar, seja de forma online, seja com livros. Hoje em dia é mais fácil, né? Temos muitos cursos online,
seja presencial. Pronto, minha área é um bocado mais técnica às vezes e tem de ser cursos presenciais, então é algo que eu sempre fiz. Sempre fazer atualizações, sempre querer saber o que é que está a acontecer lá fora, qual é o novo equipamento, ainda que às vezes nós não consigamos ter aqui em Moçambique por, pronto, motivos óbvios, né? Quando se trata de equipamentos, se calhar, mas saber, conhecer novos materiais, novas técnicas, aprender um pouquinho mais de cada área, ou pelo menos das áreas que são de nosso interesse, né? Mas é ser flexível e querer aprender. Então isso foi uma das habilidades uma das habilidades que eu acho mais importante. Número 2, como empreendedora agora, é fazer esse shift de dentista para líder, né? Isso é algo que não nos ensinam na faculdade. Teve que ser algo que eu fui aprendendo um pouco com a experiência e depois, pronto, com alguns cursos de formação e recentemente com Be Like a Woman. Então foi muito bom estar no Be Like a Woman, exatamente porque pude explorar essa parte de fazer o shift, né, de dentista, de médica para empreendedora, que é um pouco difícil às vezes. Pois. Então, acho que são essas, assim, habilidades ou coisas que nós temos que tentar ser ou fazer para poder caminhar. Pois, falaste de Be Like a Woman, Sabina, as duas estiveram lá e tiveram uma experiência interessante. Eu acompanhei, de certa forma, esta edição do 2026, estão de parabéns as duas. Acredito que o que vos motivou é o que a Sabina acabou de explicar, né? É ter essas outras habilidades, essas soft skills que nós não tínhamos ou que não trazemos da universidade. Quais são os momentos que mais vos marcaram nesta edição? Elisa, tu ficaste em terceiro lugar, veste uma distinção. Eu sei que não é fácil. Eu queria muito ser uma das pessoas, uma das mulheres distinguidas, mas é um desafio muito grande e estás mesmo de parabéns. Tu, as outras vencedoras e todas, porque o fato de terem conseguido chegar ao fim é uma vitória por si só. Muito obrigada. E Be Like a Woman, dizer que para mim foi... vamos lá. Eu concorri na primeira edição. Não entrei, era muito nova. Ia completar 27 naquele ano. E a idade mínima era 28 para entrar. Concorri na segunda edição e entrei como special guest. Fiquei extremamente feliz porque só o fato de estar lá em algumas sessões, criar conexões, para mim já era uma mais-valia. E concorri novamente na terceira edição. E por incrível que pareça, quando eu submeti a minha candidatura, eu disse não, desta vez eu entrarei. Tanto é que tirei uma foto e fiz um vídeo a dizer yes, que já estava. E fui partilhando também com várias mulheres que eu achava que deveriam participar. E foi mesmo nesta senda de eu anualmente participo, faço questão de participar em movimentos, em informações que vão agregar-me de alguma forma. E o Be Like a Woman, desde a primeira edição, era o meu target. Eu acho que o momento mais impactante foi o encerramento. Ok. Eu, sinceramente, não esperava, porque logo no início já nos tinham dito que este ano não haverá primeiro, segundo, terceiro lugar. Sim, então ali era dar o melhor de ti naquilo que é o teu objetivo. Primeiro, eu fiquei muito feliz pela mentora que me atribuíram, mulher, cristã. E eu lembro que um dos momentos mais impactantes foi na primeira sessão, que ela deu-me ali todas as ferramentas e disse: Elisa, faz isto, isto, isto. E na última sessão que nós tivemos, que eu apresentei-lhe tudo que eu fui fazendo ao longo deste processo, e no fim ela orou para mim. E eu disse: uau,
meu Deus, eu lembro que naquele dia eu falei com a minha filha, falei com meu esposo, que a minha mentora orou por mim. E para mim aquilo deixou-me profundamente grata. Eu tinha certeza que eu atingi o objetivo que eu queria. Nós tínhamos traçado um dos objetivos, era mesmo eu me firmar como moderadora, como MC em eventos de empresariais. Ok. E isso aconteceu. Aconteceu de forma estrondosa e culminou com este último evento da MEMEC que eu participei, então foi mesmo um grande orgulho. No dia do encerramento eu já estava muito feliz e eu até lembro que uma das coisas que eu disse quando chamaram-me para o palco como vencedora é: mas de todas estas coisas somos mais que vencedores, porque eu já me sentia vencedora, eu não tinha noção que nós teríamos esta premiação e quando recebi foi mesmo, fiquei muito grata, principalmente por ser a única da área profissional que ganhou este prémio no meio de 60 mulheres. E deixou-me mais encantada porque eu lembro que fiz um vídeo um dia antes do encerramento a dizer que eu fiquei com medo quando entrei no programa. Eu sabia que eu entraria, tinha muita fé, mas quando recebi o e-mail eu fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, eu vi a lista das mulheres, eu, Elisa, tu pequenininha assim, como que tu vais no meio destas mulheres com anos de experiência? E eu sou muito barulhenta, e o teu jeitinho, será que... Só que o que eu amei no Be Like a Woman foi mesmo essa, eu pude reafirmar que nós não precisamos mudar a nossa identidade para cabermos em espaços. E eu fui eu mesma e com o meu jeito consegui atrair mulheres incríveis, consegui criar impacto, consegui inspirar e foi mesmo muito, muito, muito bom. Muito bom. Interessante, Sabina, e para ti, o que é que te marcou? Primeiro de tudo, eu também inscrevi-me no ano anterior, em 2025, 24, né? Para a edição de 24, 25, isso. Não recebi nenhum e-mail, fiquei muito triste, mas pronto, no ano passado essa era uma das minhas metas. Eu disse, não, eu quero participar do Be Like a Woman. A primeira vez que eu inscrevi-me, eu não tinha percebido muito bem qual era o objetivo do programa e se calhar por isso também não tenha sido selecionada, né? Porque é isso, Deus faz as coisas no momento certo e no momento certo. E se calhar naquele ano eu não precisava tanto como precisei agora. Eu vi através de uma prima que participou na primeira edição, eu pensei, isso deve ser qualquer coisa do banco lá, mas pronto, vou me inscrever porque é isso, eu gosto sempre de querer aprender alguma coisa nova, de participar destas coisas. E depois, no ano passado, quando eu inscrevi-me, eu já tinha percebido o que era, já tinha percebido que eu precisava daquela mentoria, já tinha percebido que como empreendedora eu precisava de aprender mais coisas e ainda preciso de aprender muito mais, mas o que me marcou muito foi estar com outras mulheres, no meu caso empreendedoras, e perceber que as nossas dores são muito parecidas. Então, sempre que conversávamos, nós percebíamos, isto acontece comigo, acontece contigo, e as dores das empreendedoras, mulheres principalmente, são muito parecidas, e todas nós passamos por situações assim, muito semelhantes, embora em áreas muito distintas, né? Há ali um ponto que é muito comum, ou vários pontos comuns entre nós, e a escolha ou a seleção da minha mentora. Então, ela conseguiu mesmo segurar na minha mão, e ela é da área de saúde também, mas pronto, é uma área distinta, a fisioterapia, e também é empreendedora. Então, ela conseguiu segurar-me e ir mostrando assim alguns caminhos que são mais fáceis, né? Ou passar por aquele processo, né? Este processo de ser empreendedora de forma um pouquinho mais fácil, porque
que me passou várias ferramentas que eu ainda estou a aplicar. Não é tão fácil aplicar assim tudo de uma vez, mas é um de cada vez. E foi no momento em que eu estava no final da gestação, então tinha que ausentar-me e ela foi: Sabina, calma, tu és a última Coca-Cola do deserto, relaxa-se e as coisas vão funcionar, nós vamos fazer este TPC em casa, né? Então nós trabalhamos durante a mentoria exatamente para a minha ausência, né? Daqueles 4 meses de licença. Então foi a escolha da mentora, foi muito boa, por isso eu costumo dizer que as alquimistas são mágicas. Parece que elas fazem ali uns casamentos muito perfeitos. E para mim o programa valeu mesmo só por estar rodeada de várias mulheres incríveis mesmo. Muitas fazem assim, projetos sociais incríveis. As que são da área corporativa, como a Elisa, também fazem acontecer. Muitas empreendedoras também, assim, nós às vezes vivemos numa bolha, né? E não conhecemos tantos negócios bons, tantos trabalhos incríveis que as mulheres fazem. Então, foi uma das coisas que mais me marcou mesmo, foi estar entre essas mulheres. Foi um despertar mesmo. Muito bom. Foi um despertar. Imagino, quer dizer, eu também já vivi realmente. É um despertar de muita coisa e esta conexão que se cria com outras mulheres na nossa realidade, no nosso mercado, criarmos estas relações são fundamentais para o nosso networking do dia a dia. E como disseste, perceber que as nossas dores não são apenas nossas, mas são de outras mulheres também. O Be Like a Woman é também sobre liderança. E vocês lideram. Hoje em dia vocês são líderes. Qual é a lição sobre liderança que vocês vão carregar convosco? Eu acho que liderança é uma das maiores terapias assim individuais que nós fazemos na vida, porque liderar não é só sobre os outros, mas é muito sobre nós. Então nós descobrimos até durante esse processo algumas fraquezas nossas, algumas coisas que nós precisamos de corrigir em nós mesmos antes de fazer o inverso, né? De se calhar de liderar mesmo as outras pessoas. Nós precisamos de liderar-nos a nós próprios. Então é como uma terapia mesmo, é um processo de autoconhecimento. Então nós precisamos de fazer muitas coisas em nós primeiro e depois nos outros, naqueles a quem nós lideramos. Então essa é uma das principais... Interessante, né? Essa perspectiva. A liderança é sobre autoconhecimento. Muito sobre autoconhecimento. Porque antes de liderarmos os outros, temos que aprender a nos liderar as nossas emoções, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Então é interessante essa perspectiva. Para mim, a maior lição é que nós devemos ser exemplo, devemos liderar pelo exemplo. É muito daquilo que a Sabina estava aqui a dizer. Eu não tenho como exigir algo se eu não faço ou se eu não fiz aquela tal coisa. Então, para mim é mesmo isso, ser primeira, estar à frente e puxar os outros. Eu até costumo dizer à minha equipa que se vocês não crescem, eu estou a falhar como líder. Então, eu hei de conseguir perceber que estou a crescer como líder ou que estou a ser uma boa líder com o vosso crescimento. E falando nisso, no dia do meu aniversário eu recebi a mensagem de um colega, que ele faz parte da minha equipa. Ele, só para ter uma ideia, todos que eu liderava são mais velhos. Ele tem mais de 40 anos e estava numa outra área, muito escondida da empresa. Então ele disse, acho que foi uma das mensagens que mais me impactou, que ele disse: eu comecei a olhar para o trabalho graças a Elisa. E eu comecei a ver-me como um líder graças a Elisa. Então aquilo para mim foi, que de certeza eu já deixei um impacto, já deixei um legado. Então para mim é muito sobre isso. Eu consegui ver o crescimento dele, não só de forma
técnica, operacional, mas como postura mesmo. Ele conseguiu, numa época de crise, gerir uma área que ele nunca tinha imaginado que poderia antes. Então, para mim, mesmo isto é ser o exemplo e conseguir delegar, saber delegar, ser o exemplo. Para mim, é isto que eu vou tirar como lição de liderança. E também ouvir, saber ouvir. Porque nós podemos pensar que nós estamos a ser boas líderes, nós estamos a encaminhar de uma boa forma, mas podem ter coisas que nós não temos a visão total, que os nossos liderados podem falar. Então, uma das estratégias também que a minha mentora ensinou-me é ter um one-on-one com os nossos liderados para perceber como é que eles estão e também para podermos ouvir como é que eles nos veem, como é que eles veem a nossa liderança. Então, para mim é mesmo sobre isso, ser líder pelo exemplo. Ser líder pelo exemplo, delegar, escutar mais. Escutar mais, sim. Como a gente diz, e a Sabina falou de autoconhecimento. Isso, até acrescentando o que a Elisa disse sobre escutar os nossos liderados, tem um bocadinho sobre isso que eu estava a dizer antes, que é olhar um pouquinho primeiro para nós, porque às vezes tu não fazes uma coisa e de certa forma esperas que o teu liderado faça. Então esse processo de ser líder obriga-nos a começar a fazer algumas coisas para depois exigir exatamente, né? E faz-nos também olhar, fazer uma introspeção e pensar, não, eu se calhar preciso de melhorar nisto para depois poder ser exemplo naquele mesmo ponto ou nos outros pontos. Então acho que é um processo assim que obriga-nos a crescer enquanto pessoas, obriga-nos a olhar muito para nós próprios, a fazer esse exercício de autoconhecimento, né? Para depois, para conseguirmos liderar melhor. E eu acho que as pessoas que mais nos chamam a razão de nós exigimos, mas não estamos a fazer, são as crianças. São os nossos filhos. Eu lembro que uma vez a mais velhinha gostava de mexer no celular. Eu dizia, não, isto não. Mas se mãe também mexe. Então, eu tenho que começar primeiro a deixar o celular de lado. E tem que ser o exemplo. Pois. Então, acredito mesmo que o liderar, por exemplo, é em todas as áreas, em todas as esferas, sim, tanto na área profissional, assim como no nosso ambiente familiar. Em casa nós também lideramos. Sim. Lideramos, gerimos em casa. Temos de ser, de fato, exemplo para os nossos filhos e a questão de desafio, né? Se vocês tivessem que definir o Be Like a Woman em uma frase, qual seria? Eu acho que seria... eu diria até em uma palavra. Uma mesmo. palavra, pode ser. Transformação. Porque as mulheres que iniciam ou que começam ou que entram para o Be Like a Woman transformam-se noutras. Ou seja, a mulher que entrou é diferente da mulher que sai. Sem dúvidas, em termos de nós gostamos muito de dizer networking, né? Mas no Be Like a Woman é um pouco mais profundo, é mais networking, é conexão mesmo. Então acho que transforma-nos mesmo. A palavra que eu também usei no vídeo que eu fiz foi transformador. O Be Like a Woman é transformador. Eu lembro-me que eu tinha alguns receios, mesmo por causa da idade, mas eu percebi que a idade não é limite. E tem até um versículo que diz que não desprezes a mocidade, não desprezes os de pouca idade, mas olha e inspira-te pelo exemplo. E quando vi, eu disse, uau, Elisa, é sobre ti. É sobre mim. Então, eu tenho que me posicionar e eu aprendi a posicionar-me, aprendi a valorizar todas as experiências que eu tive. E é mesmo isso, é mais do que networking. Através do Be Like a Woman, eu comecei a falar numa outra vertente de procurement e supply chain. Eu comecei a perceber que eu posso explicar aos empreendedores, às startups, qual é a visão que nós do procurement temos. E isto foi graças a uma conexão que eu tive no Be Like a Woman. Já agora mandar
um beijinho grande para ti, Jean e Chelsea, porque nós sempre temos este tipo de conversa de o que nós podemos fazer com a nossa área de formação, porque eu sou mesmo a carreira profissional, o que tu podes fazer com a tua área de formação, como é que tu podes ajudar? E a Jean trouxe-me esta perspectiva de, não, Elisa, tu trabalhas diariamente com fornecedores, são startups, são empreendedores. O que faz com que tu adjudiques um fornecedor em detrimento do outro? Então, são essas ferramentas que tu podes trazer e ajudar as novas startups, os empreendedores. Então, para mim, já foi transformador, foi bom ter essas conversas, né? Mulheres que nos permitem amadurecer dessa forma, com ideias, é muito importante. São conexões maravilhosas. Eu acho que este mundo de hoje, digital, e não só estes programas, nos permitem criar essas conexões e aprendermos tanto umas com as outras. Tem sido incrível mesmo. Bom, nós estamos no fim da nossa conversa, ela está maravilhosa. Está maravilhosa. Mas antes mesmo de fecharmos, eu tenho umas duas perguntas pontuais. Uma, qual é a mensagem que vocês deixariam para outras mulheres profissionais que também querem ser líderes? Eu vi há dias um vídeo de uma mulher que dizia o maior ato de autocuidado que uma mulher pode fazer é estudar. Então, estudar. Não importa se é para ser loja de roupas, estuda sobre aquele assunto. Se é para ser salão de cabeleireiro, estuda sobre aquele assunto. E hoje, como já dissemos aqui ao longo desta conversa, nós temos muitas ferramentas para aprender. É online, é curso gratuito, até ferramentas gratuitas mesmo. Nós temos inúmeras ferramentas para estudar. Então, eu acho que estudar não tem de ser necessariamente numa sala de aulas, numa faculdade, numa escola. Pode ser de várias formas, mas é muito importante e é essencial estudar sobre aquela área de atuação, estudar sobre aquele assunto, estudar sobre aquela coisa que nós queremos fazer no dia seguinte, no próximo ano. A Elisa falou sobre inglês, estudar uma língua nova ou alguma coisa que nos vai levar a fazer melhor uma determinada atividade ou o que seja. Então, acho que seria esse conselho ou essa mensagem que eu deixaria. Muito interessante, Sabina. Tu tocaste na questão de estudar em diferentes vertentes, em diferentes áreas. Eu recebi aqui a Faira no episódio anterior e dizia ela que não concluiu a 12ª, mas quando ela decidiu começar o negócio dela, ela faz várias formações. Viaja, vai para o Brasil, vai para outros países, para aprender a área dela. Ela vai buscar conhecimento, vai estudar, e isso é fundamental. Não foste à faculdade por alguma razão, tudo bem, mas estuda a área que tu queres te dedicar, seja profissionalmente, seja como empreendedora. Claro que há setores que realmente são muito mais exigentes, por exemplo, na tua área, Elisa, acredito que é um desafio alguém não ter uma formação superior, não é? Mas para as empreendedoras que eventualmente tiveram alguma limitação e não conseguem estudar, estas ferramentas todas que a Sabina fez referência são fundamentais. Sim, e mesmo nas áreas profissionais que temos algumas formações, eu, por exemplo, não temos a formação de supply chain e procurement aqui em Moçambique, nos outros países temos, mas temos algo que é uma certificação profissional que te dá a possibilidade de tu dizer sim, eu sou profissional de supply chain, é internacional e podes trabalhar em qualquer canto do mundo. E uma coisa que eu percebi é que existe isso em todas as áreas profissionais. Então, as pessoas deveriam, eu não tenho esta formação, mas eu estou a trabalhar nesta área, eu posso me certificar para ser uma profissional credenciada desta área. Foi uma das coisas que eu consegui fazer durante este percurso do Be Like a Woman, que foi mesmo, agora eu estou a fazer a certificação do CIPS, que é Chartered Institute of Procurement.
mais alguns anos ninguém vai parar a Elisa. Ninguém para. Imagina daqui a uns anos. Mas o que eu diria para as mulheres, as minhas meninas, sejam ousadas, para além de estudar. Estudar é sempre número 1, porque eu dou graças a Deus, aos meus pais, que sempre incutiram isso na nossa cabeça, mas eu acho que uma das coisas também que me levou e tem me levado muito além é a ousadia. O fato de eu dizer, eu quero, mesmo sem, é ser ousada. Uma das coisas também que eu costumo dizer que está aliada à ousadia é não tenham medo de falar, não tenham medo de aparecer. E quando eu digo aparecer, muitas pessoas pensam, tipo, nas redes sociais. Não. No teu local de trabalho, tens uma solução. Levanta, fala. Tu estás a ser ousada e tu estás a aparecer ao mesmo tempo. Estás numa reunião e tu tens uma opinião, levanta, fala. Eu acho que isto é uma das coisas também que foi me destacando neste processo, porque eu não conseguia calar quando eu tinha uma solução, não conseguia calar quando eu via alguma injustiça, eu falava. E até hoje falo. Hoje já levo isto para as redes sociais, sou muito ativa no LinkedIn, sou muito ativa no Instagram, mas é mesmo o show up, be bold e não tenham medo de ninguém. Saibam para onde é que vocês querem chegar. Eu tenho uma coisa, eu sempre faço um plano de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e vou colocando o que eu preciso para atingir aquele meu plano daqui a 5 anos, aquele meu plano de 10 anos. E é mesmo isso. Então eu diria, sejam ousados, apareçam nos vossos locais de trabalho. Eu sei que tem muitos tímidos, muitos low profiles. Sim. E vocês podem se ingrar mesmo sendo low profile. Eu conheço profissionais excelentes que não estão nas redes, mas são profissionais de alto calibre, são líderes excepcionais, mas é porque no seu local de trabalho, naquele que é o seu ambiente, aparecem. E o aparecer mesmo é isso, é falar quando for necessário, sem medo. Eu costumo dizer que eu até aprendi isso na minha casa, com os meus pais. Eu lembro que dos irmãos, não sou a mais nova, temos 2 mais novos, 3 mais velhos e tenho uma irmã gêmea. Ok. Mas todo mundo dizia, Elisa, vai lá pedir a papá, o pai militar era rigoroso. Vai lá pedir. Eu vou. Sem medo. Sem medo. No final do dia, eu ou terei o que eu quero ou não terei. Mas pelo menos não tenho a frustração de não ter tentado. Exatamente. E o não tenho, aqui onde eu estou já não tenho. Exato. Então, na melhor das hipóteses, eu terei. Então, eu sempre levo esta analogia do local familiar para a vida. Então, estou aqui, não tenho. Vou tentar. Na melhor das hipóteses, eu terei. Então, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Sejam ousados e apareçam. Eu adorei estas 2 mulheres. Palmas para vocês. Obrigada. Tá de parabéns a Be Like a Woman por ter vos selecionado. Eu acho que faria episódio com todas vocês, porque são mulheres. Eu olhei assim, algumas já conheço, algumas já passaram por aqui, mas tem muitas caras novas que eu tenho muita curiosidade de explorar. Conhecia a Sabina, sou a cliente dela, mas nunca tinha tido esta conversa profunda. Elisa, foi um prazer conhecer-te. Já cruzamos pelas redes, mas não te conhecia pessoalmente. Foi um prazer enorme conhecer-te. Estão de parabéns as 2. Muito obrigada, Alice. Foi um prazer. Aprendi imenso com vocês as 2. Obrigada. E eu gosto de dizer que cada episódio é um masterclass para mim. Eu saio cada vez mais enriquecida por ter tanto conhecimento. Aprendi muito, muito mesmo com vocês as 2. Muito obrigada. Acredito que vai ser o sentimento também das nossas seguidoras aqui nas nossas redes, na nossa plataforma. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer que eu não perguntei? Perguntei tudo. Acho que perguntei tudo, né? Ao Be Like a Woman, mais uma vez, parabéns por esta edição de grande impacto. Acho que estas 2 mulheres aqui nesta mesa, nessa sala de estar, são um exemplo concreto do impacto que este programa tem. Está de parabéns a Ernest Young, está de parabéns a New Faces, New Voices e todas as mulheres que acreditaram e fizeram parte deste programa. A todas vocês, a todos vocês que nos acompanharam nesta edição, muito obrigada. Não saiam daqui sem subscreverem ao nosso canal, sem fazerem parte da família Podcast para Elas. Quero agradecer também
aos nossos parceiros Estúdio 75. Quero agradecer ao Bom Garfo, quero agradecer também à Galeria Madi por esta mobília maravilhosa. Confortável, né? Muito obrigada, Galeria Madi, por esta sala de estar confortável aqui para mim e para as minhas convidadas. Não saiam daqui sem subscrever, não se esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Sim, senhora. Amém.